Olá, estudantes de matemática do sexto ano. Eu sou o professor Anilton Fernandes, da Escola Barão do Bonito, e o tema da nossa aula de hoje se chama Plano Cartesiano. Bom, vocês sabem por que o nome se chama Plano Cartesiano? De olho na tela. O nome se chama Plano Cartesiano porque foi René Descartes quem descobriu o plano cartesiano. Então, por homenagem a René Descartes, que era filósofo e matemático, então tornou-se o nome de Plano Cartesiano. O plano cartesiano, de olho na tela, o plano cartesiano ele é composto por 4 quadrantes. Cada quadrante desse, ele forma retas perpendiculares. O nome se chama reta perpendiculares simplesmente porque forma um ângulo de 90 graus. Então, quando você tem 90 graus, então uma reta com outra reta, formando um ângulo de 90 graus, isso se chama plano perpendicular. E esse plano cartesiano ele é formado por 4 quadrantes, cada um contendo 90 graus. Você vê aí que eu tenho um quadrante da sua esquerda para a sua direita, eu tenho o primeiro quadrante, depois vem o segundo, descendo nós temos o terceiro quadrante e para finalizar nós temos o quarto quadrante. O quadrante você vê aí que ele tem um eixo assim e um eixo assim. Esse eixo na sua horizontal é chamada de abscissa e o eixo na vertical é chamado de ordenada. Muitas vezes o aluno ele confunde quando é que é abscissa e quando é que é ordenada. Aí você vai lembrar de uma fila, por exemplo. Normalmente quando as pessoas estão em fila, as pessoas estão em pé, elas estão em ordem. Então lembra de ordem, lembra de ordenadas. E na horizontal, e aí como eu vou saber que é horizontal? Só é você lembrar do mar, você lembrar do horizonte. Quando você lembra do horizonte, você lembra de horizontal, que a gente chama de abscissa. Aí você tem aí retas perpendiculares, como eu já tinha falado anteriormente, só fazendo uma recapitulagem. Então, retas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, eu tenho 90 graus, depois eu tenho 90 graus para a sua esquerda, 90 graus aqui e 90 graus para cá, que formam, no caso, 360 graus, porque 90 mais 90 dá 180 graus, mais 90 graus dá 270 graus, mais 90 graus, 360 graus. E aí, como eu tinha falado aqui, então, as retas elas dividem o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Então, o quadrante você tem, quando você tem o centro, né? Então, do seu lado, você olhando para o seu papel, do seu lado direito é o primeiro quadrante, do lado esquerdo é o seu segundo quadrante, descendo, do lado esquerdo para cá, terceiro quadrante, para aqui, quarto quadrante. E no centro, justamente, a gente chama de origem, que forma um ângulo de 0 graus. E agora, quando a gente fala de abscissa e ordenada, praticamente a gente fala de 2 letras que é padrão, que é chamada X e Y. No eixo que a gente chama de horizontal, que é as abscissas, é popularmente conhecido como eixo X. No eixo da vertical, que só é você lembrar de fila, lembrar de ordem, então esse eixo se chama eixo Y. Aí aqui eu tenho na tela, né? Na tela você vê aí o eixo vermelho, que tem o 0, tem para cima, tem para baixo. Vamos lá. Do 0 para a sua direita, você vai ter os números positivos, que vai de 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. Do 0 para a sua esquerda, você tem menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, são os números que a gente chama de números negativos. Temos também o 0 para cima, que é o positivo também. 1, 2, 3, 4, 5 e até o infinito. E do 0 para baixo da origem, veja, tem a origem e tem o número para baixo. São os números que a gente chama de negativo. Recapitulando, do centro para a sua direita são os números positivos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do 0 para a sua esquerda são os números negativos. Lembra de débito? Aquele que você está devendo, então são números considerados negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Do 0 para cima, nós temos aí os números positivos, que são 0, 1, 2, 3 e assim vai. E do 0 para baixo, nós temos os números negativos.
Aqui você tem aqui no primeiro quadrante aqui o sinal de mais e mais, porque o primeiro número sempre vai ser o x. No caso aí, nesse primeiro quadrante, você percebe que tem o sinal de mais e mais. Por quê? Porque são o x positivo e o y também positivo. Quando você olha para o seu lado esquerdo, que tem o y, você vê que tem o sinal de menos entre parênteses e tem vírgula e o sinal de mais. Ou seja, ele está querendo dizer que o x é um número negativo e está querendo dizer que o y é um número positivo. Quando você desce, que você tem aí o terceiro quadrante, você vê que tem entre parênteses dois sinais de menos, ou seja, o x é negativo, quer dizer, da esquerda do zero, e o outro sinal de menos, quer dizer, o y também é negativo, ou seja, do zero para baixo. E para finalizar o quarto quadrante, você tem entre parênteses o sinal de mais e o sinal de menos, ou seja, o x é positivo, quer dizer o quê? Que o x é à direita do zero, porque a direita do zero é sempre positivo. E quando tem o sinal de menos é porque o y é negativo. Nesse caso, o y é abaixo do zero. Por quê? Quando você trabalha com pares ordenados, você tem x e você tem y, ou seja, x é nessa reta, que a gente chama de abscissa, que são os positivos, que representa o eixo do x, e você tem aí a reta vertical, que a gente representa como ordenadas, que é o eixo dos y. Tranquilo? E aí a gente tem um exemplo aí. Vamos localizar o ponto 3 e 1. Vamos por parte. Quando diz assim, localizar o ponto 3 e 1, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que o primeiro é x e o segundo é y. O primeiro sendo x como 3, ou seja, é à direita do zero. Então, vai ser o ponto x, à direita do zero, ou seja, 3 números à direita do zero. Depois do zero vem 1, aí depois vem 2 e depois vem 3. E depois do número 3, você tem aí o número y, que representa o eixo dos y. Só que esse número 1 ele é um número positivo. No eixo dos y, o número positivo é acima do zero, ou seja, um número depois do zero, que seria o número 1. Se fosse abaixo do zero, aí ali teria um sinal de menos 1. Como tem um sinal de 1 positivo, só lembrando, quando o número é positivo, não é necessário colocar o sinal de mais. Subentende-se que, quando o número está sem sinal, esse número é positivo. E a gente tem uma questão aí para a gente identificar os pontos, né? Você tem ali o ponto X ali, ó, e você tem ali, ó, tracejado ali o número 4 ali e tracejado o número 3. Agora, quem é que vai em primeiro? A gente tem ali, vamos lá, as coordenadas do ponto A são. Aí você tem ali, ó, a letra A como sendo 6 e 6. Quando você olha para o eixo do x, você vê que o 6 não está marcado. Portanto, não pode ser a letra A. Quando você vai olhar para a letra B, você vai ver que tem lá menos 3, que seria o eixo do x, e você tem aí o número 4, que seria o eixo dos y. Só que, vamos lá, menos 3 é à esquerda do zero. Só que quando você olha para o zero, então você vê que não tem nada marcado à esquerda do zero. Portanto, não pode ser também a letra B. Quando você vai para a letra C, aí você vê que tem o número 3. Olha, pode ser a letra C. Não estou dizendo que é a letra C, porque na letra D também começa com 3. A gente não sabe ainda. Quando você vai para a esquerda do zero, você vê que tem o número 3 ali marcadinho. Aí quando você sobe ali, o trecho tracejado, você vê que tem o número 4. Esse 4, ele está acima do zero e está marcado ali como ponto A ali em cima. Portanto, a resposta correta é a letra C. Então, veja lá, vamos recapitular, né? Pronto. Nós falamos aí sobre
plano cartesiano. O nome plano cartesiano vem do René Descartes, que foi um filósofo e também um matemático. Foi dele que deu origem o nome cartesiano, que vem de René Descartes. E aí ele em seus estudos, né, ele descobriu lá que o plano cartesiano ele é formado por 4 quadrantes, cada quadrante formando ângulos de 90 graus. 90 graus, para quem não sabe, é quando você forma um eixo assim, como se estivesse cruzando. Então, o que acontece? 90 graus, então, você tem aí 90 graus no primeiro quadrante, no segundo quadrante à sua esquerda, e também forma um ângulo de 90 graus. Quando você desce, é chamado terceiro quadrante, e para finalizar, quarto quadrante. Se você ficar com dúvida, só é você lembrar do sentido anti-horário. Ou seja, o que é sentido anti-horário? É à esquerda do ponteiro. O ponteiro de um relógio, ele gira para a sua direita, e chamado de horário. Ele girando ao contrário, é chamado de anti-horário. Tranquilo? E aí, ó, explicando mais uma vez, recapitulando, né? Você tem aí o primeiro quadrante, que são os números positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. À esquerda do número são os números que são negativos, a gente chama de números negativos. E quem é? Menos 1, menos 1 quer dizer o quê? Na prática, é você dever R$1 a alguém, então é menos 1. Menos 2, você dever R$2 a alguém. E assim a gente vai. E do zero, que a gente chama de origem, para cima, são os números positivos também, só que representando o eixo dos y, que existe um nome. Esse eixo dos y é chamado de ordenadas. E para baixo do zero, são os eixos negativos também, que continua sendo os eixos das ordenadas, sendo que para baixo da origem. Aí você tem aí, explicando, né, a parte explicativa, né, na tela aí, o número à esquerda sempre é menor que o à direita. Por exemplo, se você tem o eixo do zero, aí depois do zero vem o número 1, e depois do 1 vem o 2. Veja, o 2 é maior do que 1. Por quê? Porque o 2 está à direita do 1. O 3 é maior do que 2. Por quê? Porque o 3 está à direita do 2. A mesma coisa no sentido ao contrário, que é o negativo. Do zero você tem menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai. Menos 1 é maior do que menos 2. Por quê? Porque menos 1 está à direita de menos 2. Mas se na hora você, por um acaso, não lembrar de quem está à direita, quem está à esquerda, aí é só lembrar de conta bancária, por exemplo. É melhor você dever R$1 ou você dever R$2. Então, a pessoa que deve R$1, ela deve menos do que a pessoa que deve R$2. Ora, se a pessoa que deve R$1, ela deve menos do que quem deve R$2, é porque menos 1 é maior do que menos 2. Esse mesmo conceito de direita e de esquerda, a gente pode ver no eixo das ordenadas, do zero para cima são os números positivos. E do zero para baixo são os números negativos. Só recapitulando, o eixo que fica assim em pé chama-se vertical, também conhecido como ordenada. E aquele que fica na horizontal é chamado de abscissa. E aí, como já tinha falado lá no início, você tem que o primeiro quadrante forma 90 graus, o segundo também forma 90 graus, o terceiro também forma 90 graus, o quarto também forma... Então, o conjunto desses 90 graus de cada são chamados de quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, e isso tudo aí é o que a gente chama, né, de plano cartesiano. Por quê? Porque ele é formado através de um plano mesmo, né? Porque se você for estudar lá na geometria, por exemplo, a geometria espacial, que não é o tema da nossa aula, mas ele tem 3. Mas aí é só para diferenciar da geometria plana para a geometria espacial, porque senão confundiria a cabeça do aluno, que ele não saberia quem era plano, não saberia quem era espacial. Mas para alunos sexto ano, a gente estuda geometria plana, por isso o nome plano cartesiano. Aí, mais uma vez, a gente reforça, né? Porque uma palavra repetida várias vezes termina você gravando, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente deixa aí um abraço
para os professores da Escola Barão do Bonito, de onde eu sou professor também de matemática. E gostaria também de mandar um abraço para o professor Robson, professora Roberta, que está interpretando aquilo que eu estou falando, Libras. E aí a gente espera que tenha ajudado vocês aí em algum conhecimento, tenha aprendido alguma coisa. E se Deus quiser, até a próxima. Estamos juntos para passar mais um pouco do nosso conhecimento.